Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 14, diz assim: Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo primeiramente pela minha vida, que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra de maneira bíblica e que também o Senhor venha dando entendimento e sabedoria aos meus irmãos. Vem com o teu poder, Senhor. Edifica a tua igreja. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Veja, a continuação do capítulo 5 tem uma afirmação bem importante. Veja o que fala o versículo 14. No final do versículo 14. O Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Qual que é a questão aqui? A questão aqui é o seguinte: dentro da teologia do Reino do Norte, dentro daquilo que eles pensavam como certo, eles tinham certeza absoluta que Deus era com eles. Mesmo fazer adoração ao bezerro em Betel, mesmo fazer adoração nos santuários de Berseba, nos santuários de Gilgal, mesmo transgredindo, o povo tinha certeza que Deus era com ele. O que eles pensavam? Nós somos o povo escolhido, nós temos uma Bíblia, nós temos sacerdotes, nós temos um templo onde é feita adoração. Mais de 3 vezes por ano nós descemos ao templo, nós fazemos procissões, nós fazemos peregrinações, nós fazemos uma série de coisas. Então Deus é conosco. E isso é muito curioso, por quê? Porque com tamanha certeza eles sequer imaginavam que Deus ia levantar um profeta no Reino do Sul e trazer até eles uma palavra de juízo. Deus está sendo tremendamente duro com esse povo. O que nos chama a atenção para os dias de hoje é a cegueira espiritual. Mais ou menos o que parece aqui é o seguinte: eu tenho uma Bíblia, eu frequento uma igreja, eu canto hinos para o Senhor, eu vou para o céu. Aí Deus levanta o profeta e fala: raça de víboras, vocês são 2 vezes réus do inferno. Se vocês não se converterem, não se arrependerem dos maus caminhos e me buscarem, o destino de vocês é o inferno. É esse o quadro aqui. O que ele nos lembra? Muita gente que ele não nasceu de novo, não nasceu da água e do Espírito, não foi regenerado. E ele frequenta uma igreja e ele acha que o praticar uma religião evangélica é suficiente para salvá-lo. Porém, como o Reino do Norte vivia, ele continua vivendo uma vida ímpia, continua vivendo uma vida que desagrada o Senhor. Esse é o quadro. Qual que é o grande aviso para nós? Você realmente serve a Deus de maneira bíblica? Porque a questão aqui, o que acontece? Imagina, eles tinham todo o quadro religioso completo. Porém, eles transgrediram no principal. Não farás para ti imagem de escultura. E eles fizeram os bezerros. Eles tinham uma religião que usava a Bíblia, eles tinham uma religião que tinha sacerdotes, que porém estavam mandando o povo para o inferno. Hoje em dia nós vemos nas chamadas seitas cristãs a mesma coisa. O que tem de seita cristã espalhada pelo mundo, ensinando que não deve, é absurdo. Por quê? Porque as pessoas não se dão o trabalho de seguir pura e simplesmente a Bíblia, de seguir pura e simplesmente o culto bíblico. Como eu costumo dizer, as pessoas criam um ídolo, chamado Deus da Bíblia, elas criam uma maneira de adorar esse ídolo e acham que tudo vai muito bem. Porém, passagens como essa de Amós nos desafiam. Você tem uma fé bíblica? Você tem servido o Senhor como um verdadeiro adorador em espírito
verdade? Essa é a pergunta. E essa pergunta só você pode responder quando você coloca a cabeça no travesseiro. Lembra que nós vimos as impiedades, governo corrupto, juízes corruptos, autoridade corrupta, classe rica corrupta. Quantos escândalos evangélicos nós não vemos hoje? Gente que deveria ser exemplo, metido em mumunha, metido em falcatrua, metido em negociata errada. Quantas pessoas sequer querem ouvir falar de negociar com crente? Porque o crente não paga ninguém. Já vi algumas pesquisas no passado que a turma não gostava de vender nem para político, nem para pastor. Isso é uma vergonha, isso é uma ofensa. Mas por quê? Porque aconteceram vários casos, e não foi um, de gente sem caráter, falsos cristãos, se fazerem passar por crentes, se fazerem passar por pastores. E aí está todo o vexame que tem. Essa é a grande pergunta. O teu testemunho lá fora mostra que você vive debaixo das verdades que a Bíblia fala. O seu culto aqui dentro é um culto que segue a Bíblia. Porque hoje em dia, infelizmente, tem muito lugar que carrega a Bíblia, que canta hino. Tem uma placa na porta chamada Igreja Cristã. E não é cristã. É uma distorção que está levando pessoas para o inferno. Essa é a mensagem de Amós. E ela chega até os nossos dias, nos desafiando. Versículo 15 continua. Odiai o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha piedade do remanescente de José. Vamos começar de trás para frente. Olha a frase. Talvez o Senhor dos exércitos tenha piedade do remanescente de Israel, de José. Talvez. Por que isso aqui é importante? Que todo mundo tem uma matemática na cabeça. Todo mundo tem uma série de regrinhas. Se eu fizer A, Deus vai fazer B. Se eu fizer C, Deus vai fazer D. Se eu der dinheiro na igreja, Deus vai me abençoar. Se eu for um crente bonzinho, Deus vai ser bonzinho comigo. Deixa eu te dar uma notícia para confrontar esse pensamento. Deus te ama porque Ele é Deus. E não existe troca com Deus. Ou você serve Deus de maneira correta, ou você está debaixo da disciplina. São as duas alternativas que tem. Não tem essa de trocar favor. Não, eu vou no culto. Já viu pessoa assim? Você vai conversar com ela. A pessoa está passando por um problema. Aí você vai conversar com ela. E aí, não, pastor, olha, eu vou em todo culto. Pastor manda levantar a mão, levanto. Pastor manda abaixar, eu abaixo. Pastor manda ficar de pé, eu fico. Pastor manda cumprimentar com a paz do Senhor, irmão, do lado do cumprimento. Pastor, eu faço tudo certinho. Meu irmão, se a sua intimidade com Deus é você obedecer o que o pastor fala no culto, você está vendido. Com todo respeito, essa religiosidade é muito pobre. Andar com Deus é muito mais do que isso. Andar com Deus é uma vida transformada. Andar com Deus é obedecer a palavra. Andar com Deus é ler a Bíblia com frequência. Andar com Deus é orar com frequência. Andar com Deus é ter um bom testemunho. No caso aqui, a antiga aliança, o nível de transgressão chegou num ponto tal que Deus ainda falou, talvez eu vou ser bonzinho com vocês. Tamanho era o nível de transgressão. E olha o que Deus fala uma coisa simples. Buscai o bem. Todo mundo concorda que buscar o bem é algo bom? Só que olha que interessante, para Deus buscar o bem não basta. Para Deus você precisa repudiar o mal. O papel do cristão é ser luz do mundo e sal da terra. E o segundo papel é não se calar diante das obras de Satanás. Diante das obras malignas que assolam o mundo.
De uma maneira sábia, de uma maneira equilibrada, você tem que ser a pessoa que vai denunciar as más obras. Não basta, não existe neutro com Deus. Não, eu sou bonzinho. Não, você não entendeu. Você tem que ser bonzinho e você tem que repudiar o mal. É um conjunto, é um pacote. Porque as pessoas normalmente, elas querem assim, elas não querem situações em que tragam desconforto. Existem pessoas que têm uma enorme dificuldade com situações que trazem desconforto. Por exemplo, alguém chega para você e uma vez eu estava numa roda e aí a turma começou a falar de uma modelo famosa. E essa modelo tinha saído numa revista de homens, tinha saído nua. E aí a turma começou a rir. Quando eu percebi, eu estava numa situação que a gente chama saia justa. Aí o cliente meu perguntou, e aí o que você acha? Eu falei, ó, cara, o que eu acho é o seguinte, você sabe que eu sou crente. Eu só tenho olhos para minha mulher. Para a moça ter saído na revista, ela deve ser bonita, ninguém vai botar uma moça feia lá, mas eu não mexo mais com essas coisas. Aí o cliente deu risada e falou, sabia que você ia responder isso. Sabe, você se posiciona contra as más obras. Um parente seu vem conversar. Aí a sua prima chega e fala, olha, eu estou querendo deixar o meu marido. Aí você chega e fala, bom, então vou orar para Deus abençoar. Você está sendo bom de fazer uma oração? Fazer uma oração é bom, mas não para abençoar. O que você tem que fazer? Falar, ó, fulana, com todo respeito, posso te falar uma coisa? Você vai destruir sua vida. Ah, mas ela não vai gostar. A pergunta é essa, quer que ela não goste ou que Deus não goste? Por exemplo, você está no seu trabalho. A pessoa vem e te faz uma proposta. Eu arrumei um jeito de desviar a mercadoria aqui da empresa. E nós vamos entrar numa grana preta. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente 30% da mercadoria que circula no mundo, ela é roubada. Então não é uma coisa que é incomum, é mais comum do que você pensa. O que você tem que falar para a pessoa? Fulano, eu não faço isso, eu vou te falar, quando você para com isso, você vai acabar sendo preso. E deixa eu te falar mais, isso aí é pecado, desagrada a Deus. Porque normalmente nós vivemos uma época do politicamente correto, os isentões. Não, o que ele vai pensar? A pergunta não é quem vai pensar, a pergunta é quem é o embaixador de Cristo. A pergunta é quem é a boca de Deus naquele lugar? Quem é que trouxe o reino quando chegou? Que quando eu chego, chegou uma autoridade, eu carrego o Espírito da graça, que eu só com o meu Espírito. Quem tem autoridade naquele lugar sou eu, não é o capeta. Só que se eu for isento, eu vou falar uma coisa para você, em cima do muro, já é do diabo. Buscai o bem e odiai o mal. Jamais compactue com as más obras das trevas. E busque sabedoria. O sábio sabe o tempo e sabe o modo. É o que Provérbios nos ensina. Você também não precisa virar aquela matraca evangélica. Que nem pensou já fala. Fala antes de pensar. Às vezes, você vai ouvir uma frase errada, mas aquele é o momento de ficar quieto. Mas aí você começa a orar para Deus. Senhor, me dá uma oportunidade para falar com aquela pessoa. E aí o Espírito Santo prepara. E aí no momento apropriado você fala. Não precisa também ser maluco da cabeça. Porque tem gente que leva as coisas para um exagero, um desequilíbrio errado. Às vezes você vai falar na hora errada, vai estragar tudo. Então tem esse equilíbrio. Busque direção do Senhor. E com certeza o Senhor vai guiar você. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor, em todas as ruas haverá pranto, e em todas as estradas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para choro, e para pranto os que souberem prantear, e todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Veja que interessante. Na teologia do Reino do Norte,
Eles ansiavam o chamado dia do Senhor. Eles ansiavam o dia que o Senhor passasse por eles, porque na cabeça deles era o seguinte: nós somos o povo de Deus, nós somos abençoados, Deus vai vir, vai moer todas as nações em volta, o reino vai ser estabelecido e nós vamos viver bem pro resto da vida com o Senhor. Essa é a teologia do Reino do Norte. Só que Deus aqui fala o contrário, fala, ninguém vai escapar, vai haver pranto em todas as ruas. Vai haver uma calamidade na agricultura. Lembra que a época aqui de Jeroboão II, ele era um grande estrategista militar e um grande administrador. Israel estava vivendo os melhores dias desde a época de Salomão. As maiores fronteiras militares, muita grana, muita riqueza, só que era um povo injusto, um povo infiel, um povo que não temia Deus. Aí levanta o profeta e fala, vai haver choro em todas as ruas. Essas vinhas aí que vocês plantam e tomam vinho, isso aí vai ser tormento para vocês. Eu vou arrancar a estrutura. Eu vou moer tudo. Uma palavra extremamente dura. Contradizendo a teologia. Sabe aquelas pessoas, já vi pessoas assim, que a justiça própria da pessoa é tão grande que tudo que ela faz, ela acha que Deus aprova. E que a consciência não vai vir. A consequência não vai vir. Olha, a consequência só não veio, porque Deus é misericordioso. E Ele é longânimo para agir. Mas a hora que chega nesse ponto, lembra? Por 3 transgressões e também por 4 trarei o castigo. Lotou o cálice. 3 transgressões, cálice de misericórdia encheu. 4ª transgressão, o juízo vem. Aqui não tem escapatória. Lembra que nós vimos no texto que as ruas iam ficar cheias de cadáveres? Não ia dar nem tempo de enterrar e o mau cheiro ia subir no nariz. Essa é a palavra que o profeta está trazendo. Para a gente que acha que está servindo ao Senhor direitinho. Está tudo bem. Eu vou para a igreja, eu falo amém, eu canto hino de crente. Esse é o desafio aqui. Essa é a questão para os nossos dias. É nisso que eu tenho que parar para pensar. É nisso que essa palavra me confronta. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Olha que interessante. No versículo anterior, Deus fala, vou passar no meio de vós. Existe um outro lugar na Bíblia que Deus avisa o povo que ele vai passar no meio de vós. Aonde acontece isso? Na Páscoa do Egito. Páscoa quer dizer passagem. Passagem de quem? Do Deus Todo-Poderoso sobre a terra do Egito. Para trazer juízo e matar todos os primogênitos, lembra? Quando Deus fala, vou passar por vocês, olha que interessante, ele está falando o seguinte, a mesma coisa que eu fiz com o Egito, que eram ímpios, eu vou fazer com vocês, meu povo. Eu vou passar no meio de vocês. E aí Deus fala o seguinte, por que vocês estão falando que veio o dia do Senhor? Já expliquei, porque eles achavam que estava tudo bem, que estava tudo em ordem, eles eram o melhor dos crentes que tinha na terra, e que se Deus viesse, eles iam ser os primeiros abençoados. Era isso que eles achavam. E aí Deus fala, lembra na passagem do capítulo 4? Prepara-te, ó Israel, para estares diante do teu Deus. E aí, palavras de Maurício, porque eu vou vir e vou moer tudo. E vou arrebentar com tudo. E foi o que Deus fez, porque o povo não se arrependeu. Amém? Vamos seguir. Versículo 19. É como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como, se encontrando numa casa,
a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão, sem que haja resplendor? Até aqui. Gente, quando a Bíblia fala aqui dia de trevas, está querendo dizer uma figura de dias tenebrosos. Sabe quando vem aquela enorme tempestade e o céu fica preto? Você não fica com medo? Todo mundo fica cabreiro, fala, bom, agora tempestade. É a figura que está aqui. Agora, antes disso, Deus faz a seguinte figura. Imagina você andando no mato, você dá de cara com um leão. O leão vem para te devorar. Você escapa do leão, pula uma pedra. Quando você cai do outro lado da pedra, tem um urso querendo te agarrar. Aí você escapa do urso e entra em casa. Quando você entra em casa, você encosta a mão na parede. Aí sai uma cobra do buraco da parede e pica você e você morre. As casas naquela época não era assim lisinha, eram casas, principalmente a casa de roça, era a casa de pau a pique. Então tinha buracos, era comum as cobras, as víboras, entrar nesses buracos. O que Deus está falando? Vai vir o leão, você pensa que vai escapar, você vai pular, vai vir o urso, você pensa que vai escapar, vai estar seguro em casa, a cobra vai te picar e você vai morrer. Meu juízo será sem escapatória. É isso que Deus está falando aqui. Nossa, pastor, mas me falaram que Deus era Deus misericordioso. Sim, mas quando a paciência de Deus se limita, ele bota fim. Vai ser assim no Apocalipse. Jesus vai dar a ordem para um dos cavalos sair e vai falar, vem. Vem para quê? Para através da guerra, através da peste, através das enfermidades, matar 1/4 da terra. E aí tem gente que vem me dizer que o Deus do Novo Testamento é mais macio que o Deus do Antigo. Para mim, primeira coisa, é o mesmo Deus. E segunda coisa, quando Jesus executa o juízo, ele é muito mais pesado. E eu até compreendo que quem foi moído na cruz do Calvário para que nós fôssemos salvos foi ele. E o povo é rebelde, não quer crer em Jesus, não quer seguir a Cristo, quer viver a própria vida. E por causa dos seus pecados, e porque não creram em Jesus, vão para o inferno. Por isso que Jesus é tão duro nos seus juízos. Mas ao mesmo tempo, para nós que estamos dentro do barco, lembra? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Quem capacita a viver a vida cristã é Jesus Cristo, é o Espírito da graça que habita em você. Esse doce equilíbrio do Deus da Bíblia. Amém? Vamos seguir um pouquinho mais. Versículo 21. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me exalarão bom cheiro. Vamos fazer uma pausa aqui, ó que interessante. Odeio, desprezo, e o culto de você está fedendo para mim. Já pensou que bacana você congregar numa igreja onde o seu culto cheira mal para Deus? Se você fosse Deus, quando você recebesse a sua adoração, essa adoração teria um bom perfume ou teria um mau perfume? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida. Aliás, é uma pergunta que salta do texto. Já pensou? Às vezes o pessoal acha que a igreja é dura, mas já pensou o nosso culto exalar mau cheiro? Já pensou Jesus virá, como ele faz nas igrejas do Apocalipse? Se não te arrependeres, virei contra ti e retirarei o seu castiçal. O castiçal aponta para o ministério do Espírito Santo, que capacita a igreja. Já pensou Jesus retirar o poder do Espírito Santo? Não confunda com retirar o Espírito Santo de nós. Retirar o poder do Espírito Santo. E o nosso culto exalar mau cheiro? Dura a palavra de Amós, dura, gente. É um dos livros mais duros que tem na Bíblia.
O que é o pior ou melhor? Que tudo que ele falou aqui se cumpriu. Mostrando que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. 22. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimento, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha que interessante. Lembra que o culto do Reino do Norte era uma imitação do culto verdadeiro? Tem placa, Igreja Evangélica Batisteriana Renovada. Era uma imitação. Então eles tinham holocaustos. Que era o holocausto? Eu levava um cabritinho, aquele cabritinho era sacrificado e ele era assado inteiro. E aí a figura bíblica é o seguinte, quando aquele aroma subia a Deus, era aroma agradável. Hoje, o que é o aroma agradável a Deus? São as orações dos santos. Pastor, fica tranquilo porque eu oro sempre. Eu sou uma máquina de orar. É mais uma perguntinha que salta do texto. Que outras ofertas que tinha? As ofertas de cereais. Levava trigo, levava algumas coisas, queimava uma parte era consumida. E aí tem essa terceira oferta aqui, que é as ofertas pacíficas. Essa oferta pacífica é interessante. A pessoa levava um animal, uma parte do animal era retirada, ela era assada para Deus para subir o aroma. A outra parte você juntava a sua família e sentava para comer no templo. Era como se Deus viesse e sentasse à mesa e o Deus de Israel comesse com você e sua família. Qual é a figura que representa isso hoje? Quando que eu como diante da presença de Deus? A ceia do Senhor. Aquele memorial que nós fazemos. Eu estou comendo diante do Senhor. A pergunta é, que tipo de obras você leva para aquele que sabe todas as coisas? Você consegue ficar de consciência limpa diante de Deus? Ou você estivesse na mesa, cara a cara com Deus, ficaria envergonhado? Teria essa capacidade? Essa é outra pergunta que eu tenho que responder. Já pensou você e Deus? E o celular cheio de pornografia no bolso? Já pensou você e Deus? E o celular cheio de fofoca gospel? Não, fofoca reformada. É uma fofoca erudita. De fina grife. Percebe do que eu estou falando? Agora entenda, esse Deus que sentava representativamente à mesa aqui, se você é o Filho de Deus verdadeiro, ele é um só com o seu espírito, ele está dentro de você. Olha a responsabilidade. Você carrega o ente mais santo que tem no universo. É um só com o seu espírito. Será que aquelas frases que você fala para sua esposa, ou que você fala dos outros, como é que o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, recebe elas? Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito do Senhor, com o qual fostes selados. Sério, né? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Até aqui. Veja, enquanto eles ofereciam holocaustos, eles cantavam cânticos. Sabe o que Deus fala? Não vou ouvir, isso é estrépito. Tudo bem que não era o irmão Maurício louvando. Aí eu até entenderia o versículo. Mas já pensou nossa igreja abrir a boca para louvar e Deus fazer assim?
Não vou ouvir. Já pensou você no campo pessoal? Começar a louvar e Deus lá em cima, para o seu louvor, está assim, não ouvirei, não quero ouvir. Eu não quero conversa com você. Com você chegou. Deu limite, já era. Nossa, pastor, quando Deus faz isso no Novo Testamento? Está lá na ceia. Tomou a ceia indignamente, ou cai doente, ou Deus recolhe. Deus faz assim. Ó, acabou. Vem para mim mais cedo. Pelo menos você está garantido aqui no meu braço, ninguém vai tomar. É assim que funciona. Isso é o que a Bíblia ensina. Porque a gente tem a tendência de olhar e falar, nossa, esse povo de Israel era ímpio. Será? Será que eu estou tão melhor que eles? Beba, tira o cisco do teu, tira a trave do teu olho e depois tira o cisco do meu. Vamos avançar. Versículo, deixa eu me achar aqui, 24. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. O que Deus está falando aqui? Gente, vamos se converter. Juízo aqui é o juízo de direito, não é o juízo de Deus. Vamos consertar a vida. Vamos levar uma vida honesta. Vamos julgar as causas de maneira justa. O que Deus está falando? Ele vem com um monte de advertências. Lembra que ele começou? Buscai o Senhor, é o sanduíche. Aí no segundo versículo ele fala, façais o bem, odiei o mal. E aí Deus abre a caixa de ferramenta, vem moendo, até esse versículo aqui. Como o pastor de vocês vai falar, vem desossando. E aí ele fala, olha, sejam justos, se convertam, mudem essas más obras. Percebe? Deus sempre chamando ao arrependimento. Sempre chamando ao arrependimento. E aí a narrativa continua, versículo 25. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto, por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levantastes a tenda do vosso Moloque, e a estátua das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Olha que interessante. O povo desceu com José e Jacó para o Egito. Eles ficaram no Egito 430 anos. Nesses 430 anos, o povo esqueceu o Deus de Israel. Tanto é que Moisés e Arão tiveram que explicar, o Deus de vossos pais. E o povo no Egito teve uma prática idólatra. Para vocês terem uma ideia, a idolatria sempre foi o problema de Israel. Idolatria no Reino do Norte, Deus arranca o reino com raiz e tudo, não volta mais. Idolatria no Reino do Sul, 150 anos depois, 200 anos aqui após isso, aproximadamente, Deus manda Judá para o cativeiro babilônico. E aí o povo volta, mas volta tratado. Porque Jesus, quando pisou na terra, não havia idolatria. E não tinha a mínima chance de haver idolatria, porque foi tratado o pecado com raiz e tudo. Mas olha o que Deus teve que fazer, mandar o povo 70 anos para Judá. O povo de Judá por 70 anos para a Babilônia. E teve que arrancar o Reino do Norte antes, como exemplo. Olha como o povo era idólatra, povo de Deus, carregador de Bíblia, cantador de hino. Eles viram Samaria ser destruída em 722 e o país ser arrancado com raiz e tudo. E eles achavam que praticando as mesmas obras ia correr tudo bem, porque eles tinham um templo. Aproximadamente 150 anos depois, Deus vem, pega o povo e joga lá no exílio. Só que quando eles voltam curados.
Já viu aqueles crentes que ficam vivendo com Deus de qualquer maneira? Aí o cara bate de frente com um caminhão na rodovia, tô falando que é uma figura, e se arrebenta. Aí você cruza o crente e o crente fala, nossa, agora eu tô firme com o Senhor. Só que tá com o olho roxo, fechadinho assim. Precisava. Não era mais fácil fazer antes? Não era mais fácil clamar misericórdia? Chegar para Deus, abrir o jogo e falar, Deus, olha, eu não presto, Senhor, toda hora eu peco aqui, toda hora eu erro aqui. Eu não quero errar aqui porque te desagrada. Mas o senhor vê a encrenca que eu sou, que quando eu bobeio eu erro e eu não quero. Lembra o apóstolo Paulo falando, o mal que eu não quero, esse faço. Todo mundo é suscetível a isso. A questão é você ter um coração que quer andar certo. Você confessa a Deus os seus pecados. Você nas suas orações rasga o verbo com Deus. Essa é a questão. Entendeu? Porque a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide de não cair, para que não caia. A Bíblia também fala, meu justo cairá 7 vezes se levantará. É uma obra completa. Mas a questão é quando eu peco, eu vivo errado, eu pego o guardanapo, está tudo bem. Esse é o problema. Aqui no caso o povo, no deserto, eles já serviam a Deus. A gente tem exemplo disso. Nós temos os 2 filhos de Arão, que entraram no tabernáculo para oferecer fogo estranho. O fogo era fogo estranho e foram mortos. Existia adoração no deserto. Não no mesmo nível de adoração de dentro da terra prometida. Mas olha que interessante. Esse texto aqui fala que também no deserto eles tinham um tabernáculo, uma tenda para Moloque. Moloque é interessante, ele é o deus assírio, Sicuta. Eu marquei aqui o nome. Sicute, o deus da guerra assírio. Não, Moloque não é esse deus, é um outro deus que é o deus da guerra assírio. E eles adoravam esse deus no deserto. Quem foi o povo que através da guerra arrancou Israel com raiz e tudo? O povo assírio que adorava aquele deus. Moloque era uma abominação onde crianças eram oferecidas em sacrifício. A estrela do deus Renfã, eu estava vendo a palavra do reverendo Augusto Nicodemos, ela tem a ver com o culto a Saturno. Muita gente não sabe, mas em Saturno tem um grande hexágono que forma uma estrela. Aquilo ali é objeto de adoração. Aí o Augusto Nicodemos estava falando, isso aqui é o Deus Renfã. E essa passagem aqui é tão importante que Estevão, o primeiro mártir cristão, em Atos 7, quando ele discursa contra toda a liderança de Israel, ele compara aquela geração que matou Jesus a essa geração idólatra do deserto. Que ele fala, vós matastes o Filho de Deus. Só que o pecado daquela geração não era idolatria. O pecado daquela geração foi dureza de coração, porque não creram no Messias. Foram duramente castigados 3 décadas depois. E Estevão foi martirizado. Ele usou esse mesmo texto aqui, trazendo para os nossos dias. Quando você vai na igreja, é a mim que você adora? Quando nós congregamos juntos, é a Deus que nós estamos adorando? Ou nós estamos adorando um ídolo pessoal? Ou eu criei um ídolo chamado Deus da Bíblia e criei uma forma de adoração? Isso é que salta do texto. É a mim que vós adorastes? Pergunta o Senhor. Ou é aos seus ídolos pessoais, o seu conforto, a sua família, o seu trabalho, o amor ao dinheiro, projeto pessoal de vida? Ah, pastor, eu não sou idólatra, mas o que você idolatra o dinheiro, brincadeira. O que você idolatra a sua carreira de trabalho, brincadeira. A sua família que o diga. O que você idolatra seus filhos,
Seus filhos estão entre mim e você. Existem vários ídolos, não é só aqueles bonequinhos parados assim, que nem soldadinho de chumbo. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Esse é o melhor conceito de idolatria. Só que aqui no caso a idolatria tem nome, e eram as abominações das nações. Hoje nós vivemos num mundo pagão, onde todas essas entidades são adoradas. Inclusive o seu filho da escola é levado a adorar. E nós já vamos conversar sobre isso. Porque nós vivemos num mundo neopagão. Na minha avaliação pessoal, nós vivemos num mundo, se bobear, mais pagão do que o primeiro século. Só tem menos ídolos. Mas a mentalidade é totalmente pagã. E aí, para encerrar o capítulo, versículo 27, Deus fala assim: portanto, os levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Aí Deus dá o decreto: eu vou levar vocês cativos. Partindo para algumas aplicações importantes. Veja, quando a gente vê adoração ao Deus Moloque, é uma das piores abominações que tem no Antigo Testamento. Olha que interessante. Esse Deus era terrível contra as crianças. Olha que interessante, o povo do Senhor fazia essa adoração. Ah, pastor, que bom que hoje a igreja não adora Moloque. É, realmente, a igreja não adora Moloque. Mas você tem cuidado dos seus filhos da maneira que Deus manda cuidar? Ah, pastor, eu não tenho filho. Você tem sobrinho. Você tem primo. Você tem filhos dos seus amigos. Não ter filho não é desculpa. Ou você entrega os seus filhos na mão de doutrinas demoníacas, às quais ele está exposto o tempo todo. Você gasta tempo com seu filho? Filho, em vez de adorar as coisas do mundo, nós vamos adorar as coisas de Deus. Ah, pastor, eu não consigo fazer culto em casa. Começa assistindo um filme cristão. Começa pegando seu filho e falando: filho, está com alguma dificuldade? Vamos orar? Quer fazer alguma oração? Ninguém nasce pronto. Qual é o problema de eu assistir um bom filme cristão? Está cheio na internet. E sentar com meu filho. Qual é o problema de repente, um determinado filme secular que não seja nojento ao Senhor? Que um crente não vai querer consumir algo que é nojento a Deus. Mas um filme que a gente chama vai neutro, se é que existe tal neutralidade, né? Você às vezes assiste o filme e vai comentar com o seu filho. O que teve de errado? Filho, o que você viu? Aí você vai parando, vai lembrando, vai mostrando as histórias. Às vezes você vê algo. Ou você, entre aspas, está entregando seus filhos para Moloque. Seu filho pode entrar no seu carro, pegar a chave e vir para a igreja? Não, não pode. Quem é que foi incumbido por Deus de trazer? Você. Em quem que Deus colocou a responsabilidade? Em você. Quem que vai dar conta para Deus dos filhos? Nós. Percebe? Quando eu vi o texto, que eu vi aqui, eu falei: nossa, aqui tem algo. Porque eu estou entregando meus filhos a Moloque. Uma geração que está entregando os filhos. Ninguém quer se incomodar, ninguém quer gastar tempo. Está todo mundo estressado, está todo mundo atarefado. Está todo mundo correndo atrás do dinheiro para comprar coisa que você nem precisa e coisa que você nem tem como pagar. Venderam para você o estilo de vida maluco, anticristão, totalmente pagão, que você não precisa daquilo. E aquilo é um ídolo que está te afastando de Deus.
Isso é que salta do texto. Você precisa de tudo aquilo que você corre atrás? O padrão bíblico é o seguinte: tendo o que comer, tendo o que vestir, nisso dá graça. Aqui todo mundo tem muito mais do que isso. Vamos comparar o que nós almoçamos hoje e o que Paulo almoçava nas viagens missionárias? Vamos comparar a nossa janta de ontem com a janta que Paulo e Silas tiveram na prisão, lá na cidade de Filipos, quando expulsaram o demônio. Vamos comparar a caminha cheirosa que a gente dormiu com estar acorrentado numa masmorra por amor de Cristo, os ratos ameaçando picar o pé. Percebe onde está a idolatria? É tudo povo de Deus, tanto Israel como nós. O desafio é o mesmo. A mesma natureza pecaminosa habita em nós, só que nós temos uma vantagem. Esse povo aqui, o Espírito Santo, era temporário. Nós hoje, o Espírito Santo habita em nós, ó, é a vantagem. Ó. Só que eu nem paro para conversar. Nem paro para orar. Coisa simples. Que mais que eu separei aqui? Gente, cuidado com a mania de domesticar Deus. O que é domesticar Deus? Deus, eu vou fazer tal coisa, o Senhor me dá tal coisa. É o que o povo de Israel fazia, a teologia do Reino do Norte. Nós temos templo, nós temos sacerdote, a gente faz procissão 3 vezes por ano, faz peregrinação, queima holocausto, então Deus vai fazer o que eu quiser. Mesma mentalidade. Isso é ensinado numa série de igrejas. Faça um que Deus dá 2. Não domestique a Deus, não funciona assim. Você serve a Deus porque você o ama e é agradecido porque Ele te deu o presente da vida eterna. E por isso que você serve a Deus. Mas do resto é perfumaria. O resto é mimo que Deus dá. Amém? O que mais que eu separei aqui? Veja. Sabia que Deus não é obrigado a ter misericórdia de nós? Sabia? Deus não tem obrigação nenhuma de ter misericórdia de nós. Já parou para pensar nisso? Eu vou te dar a resposta. Não. Deus não tem obrigação nenhuma de ter misericórdia de nós. Deus não tinha obrigação nenhuma de nos salvar. Deus não tinha obrigação nenhuma de ser complacente conosco quando nós viramos as costas para Ele. No entanto, Ele é. Se fosse eu no lugar, já tinha apertado o botão vermelho. Bom, puf. Mas Deus não. Deus insiste conosco. Deus trabalha conosco. Dá um apertinho aqui, dá um apertinho lá. Pode ver, Deus nem pesa a mão. Se fosse pesar a mão, eu era o primeiro a entrar aqui de joelho, arrastado, mancando. E aí, como é que tá, pastor? Tô jóia, tudo bem, entendeu? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Mas Deus é bondoso, Ele sabe lidar, mas lembre disso, Ele não tem obrigação nenhuma de ser misericordioso. Nenhuma. Isso é invenção da nossa cabeça. Isso é invenção de uma teologia corrompida, onde Deus parece um supermercado. Amém? O que mais que eu marquei aqui? Veja, para encerrar. O nosso testemunho cristão agrada a Deus ou cheira mal? Essa é uma pergunta que você tem que responder. O que eu acho que nós temos que fazer sempre? Fechar para balanço. Senhor, tenho te agradado? Tenho andado em conformidade com a tua palavra? Tenho dado um bom testemunho? Se não, Senhor, me capacita. O Senhor sabe o tamanho da encrenca que eu sou. Nem eu dou conta de mim. Mas o Senhor dá. O Senhor é o Todo-Poderoso e pode me capacitar a viver uma vida cristã verdadeira. Mas, Senhor, me perdoa, porque eu quero te agradar e muitas vezes eu não consigo. Derrama mais da tua graça, me ajuda na minha fraqueza. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo.
E oro pedindo, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos capacite para toda boa obra. Senhor, vem com a tua luz sobre nós, que nós tenhamos discernimento e possamos enxergar, através da tua verdade, como temos vivido e aquilo que temos que melhorar. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.